Olá pessoal, professor Alexandre Lobão. Vamos à nossa correção do TD e revisão para a nossa última prova do ano. Espero que todos estejam animados e bem calmos para o dia da prova, tá? Vamos à nossa primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: se a escala de um mapa é de 1 para 2.500, 2 milhões e 500, né? E dois pontos no mapa estão a distância de 12 centímetros ao longo de uma rodovia, qual a distância real em quilômetros? Então, como eu já falei para vocês, esse problema aqui é um problema de escala. E uma escala nada mais é do que uma forma simples de escrever uma razão entre duas medidas, né? A tamanho que você tem no papel para o tamanho real. Para que você usa uma escala? Para que as medidas sejam todas proporcionais. Quando você for fazer uma maquete de alguma coisa, um desenho, uma planta de uma casa, você coloca as medidas ali, mas já planejando como serão as medidas na vida real, tá? Então você tem que ter uma escala para que essas medidas não fiquem distorcidas, tudo bem? Bem, como é que eu vou resolver isso aqui? Primeiro a gente tem que entender o que, isso aqui significa, tá? A escala de 1 para 2 milhões e 500. Isso significa que para cada 1 centímetro no papel, eu vou ter 2 milhões e 500 mil centímetros na vida real. Ou, para que 1 metro no papel, mas é muito difícil você ter isso, você vai ter 2 milhões e 500 mil metros na vida real. O que você tiver de um lado, você vai ter no real tantas vezes maior, tá? Então vamos escrever isso aqui como uma fração. Isso aqui está dizendo o seguinte, ó, que para cada 1 que eu tenho no papel, eu tenho 2 milhões e 500 mil na vida real. Aí aqui ele está dizendo que tem 12 centímetros no papel. Quanto é que eu vou ter na vida real? O que é que eu tenho que fazer? Basta que eu aplique o produto dos meios pelo produto dos extremos, tá bom? Basta que eu multiplique os meios e os extremos. Lembrando que eu sempre começo do x. Então, 1 vezes x vai dar x. 2 milhões e 500 mil vezes 12. Quando você for fazer uma multiplicação dessa, multiplique só o 25 vezes 12. 25 vezes 12 dá 300. E aí você completa com os zeros. Aqui você vai colocar 5, 0, 2, 3, 4, 5 centímetros, tá? Então eu tenho aqui 30 mil centímetros. Só que eu não quero em centímetros. Eu quero em quilômetros. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar. Como? Naquela tabelinha que nós já aprendemos também, né? Ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. O que é que eu vou fazer? Como é que eu faço a transformação? O mais importante é isso aqui, ó. Qual é a unidade? A unidade está centímetro. Como esse número não tem vírgula, a vírgula está no último algarismo. Então, em centímetros, você vai preencher todos esses algarismos espalhados pelas casas, começando da direita para a esquerda. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Começando daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. E aqui na frente eu tenho o 3. Cada casa, né, as casas internas, só comportam um algarismo. Os únicos que vão comportar mais de um algarismo aqui será o quilômetro e o milímetro. No caso, para transformar de centímetros para quilômetros, é só tirar a vírgula que estava aqui e deslocá-la para cá. Pronto. A minha resposta em quilômetros, né? X são 300 quilômetros. Só isso, ok? Vamos lá para a próxima questão. Questão número 2 diz assim, né? Calcule o valor de x nas proporções. Como é que nós vamos fazer isso? Também já foi explicado em sala. Uma proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões.
Você poderia muito bem tirar o MC, já que nós temos aqui uma equação com frações. Mas é mais prático você usar a propriedade fundamental das proporções quando você tem apenas uma fração em cada membro da equação. O que é que você deve fazer? Você vai pegar e multiplicar os meios pelos extremos, né? O produto dos meios pelo produto dos extremos. Quando eu vou fazer uma multiplicação dessa, eu costumo, para evitar multiplicar por menos 1, mais cálculos, eu costumo pegar assim, eu costumo pegar o número maior, tá? E multiplicar primeiro por ele. Ou olhar a primeira multiplicação, qual é que fica maior, né? Aqui eu vou multiplicar o 7 vezes x. Aqui eu iria multiplicar o 4 vezes o x. Então 7 vezes x é maior. Então eu vou começar multiplicando 7 vezes x mais 3. Igual, produto aqui dos extremos. E agora eu vou multiplicar os meios. 4 vezes x mais 9. Eu tenho aqui uma equação que não tem mais frações. Eu vou aplicar a propriedade distributiva. Tá? O 7 multiplica o x, o 7 multiplica o 3. No segundo membro, o 4 multiplica o x, o 4 multiplica o 9. Fazendo a distribuição, eu encontrei 7x mais 21 igual a 4x mais 36. Próximo passo, separa. Todo mundo que tem x vem para o primeiro membro. Todo número que não tiver x vai para o segundo membro. Lembrando que quem muda de membro vai mudar de sinal. Tá? Então, o 21 passou negativo, o 4x também mudou de membro, passou negativo. Vou fazer as somas ou subtrações que aparecerem aqui. Aqui dá 3x, segundo membro dá 15. Não tenho mais subtrações, eu tenho uma multiplicação. O 3 que está multiplicando passa dividindo. X vai ser 5. Acabou. O valor de x para essa primeira proporção é 5. Ok, pessoal? Entendido? Vamos adiante. Letra B. Letra B, a mesma coisa. Eu vou fazer o produto dos meios pelo produto dos extremos. Aí eu sempre olho qual é a melhor multiplicação. Mas a que você fizer vai dar certo, tá? Ah, o professor falou para que o de baixo for maior multiplicar. Então eu vou multiplicar 4 vezes x. Então 4 vai multiplicar x mais 4 e o 3 vai multiplicar 2x mais 1. E aí, próximo passo, distribuir. Vai ficar 4x mais 16 igual a 3 vezes 2 vai dar 6x mais 3. Próximo passo, separa. Quem tem x no primeiro membro, quem não tem no segundo membro. Próximo passo, soma, subtrai de acordo com os sinais. Aí rimou. Próximo passo, como aqui está negativo, eu sou obrigado a multiplicar por menos 1 para que o sinal do número que multiplica o x fique positivo. Muda, né, multiplicar por menos 1 é trocar todos os sinais, o do primeiro membro e o do segundo membro. E para finalizar, eu só tenho que passar esse 2 para o denominador. Não precisa dividir, você pode deixar na forma de fração, se você dividir dá 6,5, mas não há necessidade. Ok? Vamos para o próximo. Letra C, mesmo procedimento, produto dos meios pelo produto dos extremos. Aqui, como eu falei para vocês, ó, o maior é o 10, né? Então, o 10 vai multiplicar x mais 5. E no segundo membro, o 5 vai multiplicar 3x menos 5. Fazendo a multiplicação, 10 vezes x, 10 vezes 5. No segundo membro, 5 vezes 3x, 5 vezes 5, né? Menos 5 no caso. Todo mundo que tem x para o primeiro membro, todo número que não tem x, termo, né, que não tem x para o segundo membro. Mudou de membro, muda de sinal. Vou somar ou subtrair de acordo com os sinais. Ó. Sinal diferente, subtraio e dou o sinal do maior. Sinais iguais, somo e repito o sinal. Novamente, vou ter que multiplicar por menos 1. Vou ficar aqui com 5x igual a 75. E para finalizar minhas contas, 75 dividido por 5 vai dar 15. Ok? Então o valor de x nessa equação vai ser 15. Beleza? Vamos ao próximo.
E a letra D? A letra D é a mesma coisa, você vai fazer o produto do meio pelo produto dos extremos. O 8 vai multiplicar o 2x mais 5. E o 7, ou x menos 1, tanto faz. Eu começo sempre pelo número. O 7 vai multiplicar o x menos 1. Vou distribuir, vai dar 16x mais 40, igual a 7x menos 7. Vou separar todo número que tem x para o primeiro membro, todo número que não tiver x para o segundo membro. Quem mudar de membro, muda de sinal. Vou somar ou subtrair de acordo com os sinais. E o 47 sobre 9 é o resultado final. Ok, pessoal? Qualquer problema de proporção, você vai fazer que tenha x, tenha sinais de mais e menos, você vai seguir esse procedimento. Você vai fazer o produto do meio pelo produto dos extremos, tá bom? Prestem atenção, pratiquem. Próxima questão. Questão número 3 diz assim: os números A, 6 e 8 são diretamente proporcionais aos números 2, 12 e B. Podemos afirmar, então, qual o valor de A mais B? Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui? Ele está me dizendo que essa sequência de números, né? O número 6, número 6 não, começa do A. A ordem é importante, tá? O número 6, o A, o número 6 e o número 8, eles são diretamente proporcionais aos números 2, 12 e B, tá? Foi dito que se eu tenho números, sequência de números, e eu estou afirmando que esses números são diretamente proporcionais, eu estou dizendo que a razão entre eles é constante, tá? Eu estou dizendo que o A dividido por B, por 2, vai dar um certo valor. Se eu pegar o 6 e dividir pelo 12, vai dar esse mesmo valor. E se eu pegar o 8 e dividir pelo B, vai dar esse mesmo valor. Esse valor é chamado fator de proporcionalidade ou constante de proporcionalidade. Se todos eles vão dar o mesmo valor, o que é que eu faço? Eu faço uma igualdade com os 3. Então, o A sobre 2 vai ser igual a 6 sobre 12, que vai ser igual a 8 sobre B. Eles são todos iguais. Por quê? Todos eles vão dar o mesmo valor K. Tá? Mas para facilitar minha vida, como é que eu faço para descobrir o A? Como alguns em sala falaram, né? Isso aqui é bem simples. Olha, professor, de baixo é o dobro de cima. Então, o denominador aqui é sempre o dobro dos numeradores. Então, o A tinha que ser 1 e o B tinha que ser 16. Né? O de baixo é o dobro. Então, o dobro de 1, 2. O dobro de 6, 12. O dobro de 8, 16. Posso fazer assim? Em tese, sim, né? Mas vamos... E se não for o dobro? Se o fator de proporcionalidade não for um número inteiro, for 1,5, vai ficar um pouco mais complicado. Então é bom que você saiba fazer com todas as possibilidades possíveis, tá? Como é que eu faço isso então? Sempre que você estiver fazendo um problema desse, vai ter uma razão onde essa razão só vai conter números, tá? Ou pelo menos o enunciado vai dar uma dica sobre isso. O que é que você faz? Você faz a igualdade com essa fração que tem números. E aí aqui você sabe simplificar por 6, fica 1 e fica 2. Olha, se eu tenho aqui o A sobre 2 igual a 1 sobre 2. Se os denominadores são iguais, né, os numeradores também são iguais. Eu não preciso nem fazer o produto dos meios pelo produto dos extremos. E vou fazer a mesma coisa com o 8 sobre B. Ele também é igual a 6 sobre 12. Mas lembrando que eu já peguei esse 6 sobre 12 e já sei que dá um meio, porque eu já simplifiquei. E agora eu vou fazer o produto dos meios pelo produto dos extremos. B vezes 1 dá B e 8 vezes 2 dá 16. Está aqui o valor do A, está aqui o valor de B. Ele quer saber quanto é que é A mais B. 1 mais 16, 17. Ok, pessoal? Mais uma questão simples. Vamos à próxima. Questão número 4 diz assim: num teste de 20 questões, Roberta acertou 16. Nessas condições, qual a razão do número de acertos para o número total de questões? Quando, problema o quê? Esse problema é de montar uma razão, tá? Todo problema de montar uma razão, você tem que obedecer a ordem, tá? A ordem está aqui, ó, a razão entre o acerto. Então, primeiro é acerto,
sobre o número total. Segundo é o total. Então, no item A, acertos sobre o total. A razão, a fração, a ordem é importante. Quantas ela acertou? 16. De um total de quanto? De 20. Outro detalhe, razão tem que estar simplificada, tá bom? Então vamos dividir aqui por 4. Ao dividirmos por 4, vai dar 4 sobre 5. Resposta do item A. Qual é a razão? 4 para 5. O que significa? Que de cada 5 questões ela acerta 4. A razão de 4 para 5. Letra B. Qual a razão do número de erros para o total? Olha, se são 20 questões e ela acertou 16, isso quer dizer que ela errou 4. Então, a razão das que ela errou para o total será de 4 para 20, ou simplesmente 1/5. Uma outra maneira de ter observado isso é aqui, né? Se só tem duas possibilidades, ou ela acerta ou ela erra, e ela acertou 4 de 5, esse 1 que está faltando aqui para dar 5 é a que ela errou. Ela errou 1 de 5. Ok? Vamos lá, letra C. A razão entre os acertos e os erros. Acertos e erros. A razão é de 4 para 1, ou simplesmente 4. Ela acerta 4 e erra 1. Acerta 4 e erra 1. Ok, pessoal? Questão super simples. Só tem que tomar cuidado com a ordem, tá bom? Vamos para a próxima. Questão número 5. Ele está dizendo o seguinte: uma fração é equivalente a 7 sobre 5. Então, tem uma fração, toda fração tem um numerador e um denominador, e ele disse que ela é equivalente a 7 sobre 5. Tá? Vou botar o sinal de igual aqui para facilitar. Se é equivalente, significa que ela não é 7 sobre 5, mas quando ela for simplificada, ao máximo ela vai se reduzir a 7 sobre 5, tá bom? E a soma do numerador com o denominador dá 48. Então, a soma do numerador mais o denominador dá 48. Qual é essa fração? Como eu falei para vocês, existem várias maneiras de fazer isso aqui. Bem, você sabe que é uma fração, e aqui é a forma irredutível. Então, o que você poderia fazer? Multiplicar o numerador e o denominador por um número, no caso aqui eu tentaria por 2, daria 14 e 10. Aí eu somava 14 mais 10, dá 24. Ó, é pouco, né? Aí eu multiplicaria por 3 para encontrar outra razão equivalente, ficaria 21 e 15. Na hora que eu somo 21 mais 15, dá 36. Ainda é pouco. E aí eu multiplicaria por 4, que daria 28 e 20. Na hora que eu somo 28 mais 20, dá 48. Pronto, encontrei a resposta. A minha fração, né? A minha fração, n sobre d, seria a fração 28 sobre 20. Essa seria a resposta. Uma maneira de fazer é essa, né? Tem outro jeito? Tem. Né? A única diferença é tem mais duas maneiras, né? Mas eu expliquei para vocês só mais uma. A outra maneira é bem mais rápida. Em vez de você ficar tentando, você vai perder tempo, você poderia ir direto para o número correto. Como é que você faz isso? Usando aquela técnicazinha do total pela soma, né? O que é que você vai fazer? O total é 48. Você vai pegar esse 48 e vai dividir pela soma do numerador e do denominador, que no caso é 7 mais 5. 7 mais 5 vai dar 12. Se eu dividir 48 por 12, dá 4. Isso quer dizer que a minha fração ela tem que ser multiplicada por esse 4, que vai dar os 28 sobre 20. Desse jeito aqui, eu já descubro direto o número, em vez de ficar tentando e tentando, tá? Aceita as duas maneiras, a que você achar mais conveniente. Vamos passar para o próximo, ok? Questão 6 é parecida com a questão 5 se você entender as nuances do enunciado, tá? A razão entre o número de meninos e o número de meninas de uma escola é de 7 para 8. Certo? Então, vamos escrever assim. Vamos escrever menino como? Vamos escrever menino para menina
A razão é de 7 para 8. O que significa isso? Que eu tenho 7 meninas, 7 meninos e 7 meninas. Né? Eu tenho mais meninas do que meninos. Para cada 7 meninos que eu tenho 8 meninas. Certo? Aí ele fala que o total de alunos, que são só meninas e meninas, eu tenho um total de 300 alunos. Qual o número de meninas e meninos? Vou fazer do mesmo jeito. Olha, uma fração, uma soma. Tá? Lembrando que eu posso fazer isso com soma ou com diferença. Tá? Tem que prestar atenção no enunciado. Total, total vem da soma. Então, eu vou fazer a mesma coisa do jeito rápido. Tá? Vou fazer o quê? Eu vou pegar o total e vou dividir pela soma. Qual é o total? O total são os 300 alunos. Vou dividir por quanto? Vou dividir pela soma. 7 mais 8. 7 mais 8 me dá 15. 300 dividido por 15, 20. Então, o número que tem que ser multiplicado aqui a cada um é o número 20. Então, eu terei quantos meninos? 7 vezes 20, 140. Meninas, 8 vezes 20, 160. Tá? Se você somar os meninos mais as meninas, tem que dar os 300. Bateu a resposta, finalizou. Ok? Vamos passar para a próxima. Questão 7, mesmo estilo. Será distribuído entre dois atletas o patrocínio de R$ 42 mil. O melhor classificado receberá a sua parte proporcional a 3 e o segundo a 1. Determine quanto cada um vai receber. Então, eu quero também dividir, mesma linha de raciocínio, tá? Eu quero dividir um total de 42 mil entre duas pessoas. O primeiro colocado vai ficar com a parte 3, tá? E o segundo colocado vai ficar com a parte 1. A ideia é mais ou menos assim, né? Eu vou pegar esses 42 mil e vou fazer pacotes do mesmo tamanho, tá bom? O maior tamanho possível, né? E eu vou pegar esse pacote e vou distribuir. Vou dar 3 pacotes para um e um pacote para o outro. Lembrando que esse pacote tem que ter a mesma quantidade. Então, como eu já falei para vocês, problema nesse estilo, nós fazemos como? Vamos pegar o total e vamos dividir pela soma. Qual é o total? 42 mil. Dividir pela soma, no caso 3 mais 1. 3 mais 1, 4. Fazendo essa divisão, eu vou ter um total de 10.500, né? 10.500, tá? 10.500 é os pacotes de dinheiro, né? O primeiro vai receber 3 desses pacotes. Então, 3 vezes 10.500 vai dar 31.500. O segundo só vai ganhar um pacote de 10.500. Logicamente, vai dar 10.500. Se você somar esses dois números, você vai ter os 42 mil finalizado. Ok, pessoal? Lembre, total pela soma, tá? E esse númerozinho aqui você vai dividir, vai multiplicar por cada um das pessoas, né? Cada fator que cada pessoa vai receber, tá? Questão de número, próxima questão. Questão de número 8, questãozinha de scores também, já para vocês nunca mais perguntarem ao professor, você acertar tantos scores para minha nota. Então vocês já sabem fazer esse tipo de cálculo, tá? Então vamos lá. O problema diz assim: numa prova de 45 scores, 45 scores é o total. Ele vai tirar nota 10 se fizer esses 45 scores. A pessoa em questão ela necessita tirar nota 8. Quantos scores ela vai ter que conseguir? Vamos fazer um problema aqui de regra de 3, tá? Não tem total, temos aqui uma regra de 3. Lembre-se que, regra de 3, as grandezas elas podem ser ou diretamente ou inversamente proporcionais. Primeira coisa que você tem que perguntar é isso. Se a quantidade de scores aumenta, o que acontece com a minha nota? Minha nota aumenta. Professor, mas está diminuindo. Mas eu sempre pergunto para mais, que é mais fácil, tá? Então, essas duas grandezas aqui são diretamente proporcionais. Quanto mais scores eu tenho, maior é a minha nota, tá? Diretamente proporcionais. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou resolver. Eu vou colocar 45 sobre x igual a 10 sobre 8.
E aí vamos brincar produto dos meios pelo produto dos extremos, tá bom? 10 vezes x dá 10x, 45 vezes 8 vai dar 360, né? 360. X vai ser 360 dividido por 10. Vamos fazer a divisão. É só cortar o zero. Vai dar 36. Então, para que ela obtenha 8 nesta prova, ela tem que acertar 36 scores. Lembrem-se do que eu falei para vocês, tá? Que quando você tiver resolvendo um problema e esse problema é falar sobre scores, tá? Se o que você estiver descobrindo é scores nunca pode ser um número decimal, tá? Então você sempre vai arredondar, como eu falei, para mais, tá? Mesmo que tenha dado aqui, ela tem que tirar 36,1 scores, você vai ter que arredondar para 37, tá? Não esqueçam desse detalhe, tá bom? Vamos à próxima questão. Questão 9 diz assim: Gabriel comprou um caderno de 300 folhas para dividir entre 3 disciplinas, matemática, história e inglês. A divisão feita é diretamente proporcional ao número de aulas semanais de cada disciplina, ou seja, são 5 aulas semanais de matemática, 9 de história e uma de inglês. O colega aqui está meio com problema. 9 é uma escola de história, né? Colocou 9 aulas de matemática e 9 aulas de história e 5 aulas de matemática. Tá? Eu sei que vocês iriam adorar, ou não, né? Mas voltando ao enunciado. O que é que eu quero fazer? Eu quero saber quantas folhas foram separadas para cada matéria. Isso aqui, pessoal, é até uma coisa útil e prática para vocês. Quando vocês forem comprar um caderno, né, tentem usar essa dica. O caderno tem 200 folhas, eu vou colocar, ou o caderno tem 10 matérias, 12 matérias, eu vou colocar quantas matérias para cada disciplina? Veja quantas aulas tem por semana. Quanto mais aulas tiver por semana, mais folhas, mais matérias, né, ou folhas, eu vou precisar para essa matéria, tá? Tem que ser uma coisa diretamente proporcional. Então, esse problema aqui está falando em pegar um total e dividir. Então, vamos lá, né? Primeira matéria, matemática. Matemática vai ficar com quantos dias? São 5 dias. São 5 aulas por semana. História tem quantas aulas por semana? Tem 9. E inglês tem só uma aulinha de inglês. Esse aqui são as partes, tá? Então eu vou pegar as 300, né? Lembrando daquela regra, o total dividido pela soma. Qual é o total? O total de 300 folhas. Vou dividir por qual soma? 5 mais 9 mais 1, que vai me dar 30. Vai me dar 15. Certo? Tocou aqui. Fazendo essa divisão aqui, novamente eu tenho 20. 20 seria o número de folhas de cada grupo. Matemática vai ficar com quanto? Com 5 vezes 20, que dá 100. História vai dar quanto? 9 vezes 20, que dá 180. E inglês vai dar quanto? 1 vezes 20, que vai dar 20. Se você somar, isso aqui darão as 300 folhas, ok? Dica muito prática para o próximo ano. Ou, como eu falei, coloque em 2 cadernos, né? O caderno de exatas e o caderno de humanas. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. Questão número 10 diz o seguinte: qual a altura de um edifício que projeta uma sombra de 20 metros no mesmo instante em que uma árvore de 3 metros, plantada na vertical, projeta uma sombra de 2? Esse problema aqui, você pode usar a regra de 3 ou você pode usar um bom senso, né? Principalmente com os números que tem aqui, ó. Aqui tem 2, aqui tem 20. Se aqui tem 3, aqui tem que ser 30, né? Aumentando 10 vezes. Então, bom senso, tá? Sombras iguais, né? De objetos de altura iguais. Se a sombra é maior, o objeto é maior. Vou usar a regra de 3. Sombra
e altura. Ok? A sombra, vamos começar da sombra aqui. A sombra de 2 metros é da árvore que tem 3 metros. A sombra de 20 metros vai ser de qual? Perguntinha, se a sombra aumenta, logicamente que a altura do objeto também aumenta. São grandezas diretamente proporcionais. Começa do x, e aí você vai fazer produto dos meios pelo produto dos tempos. Professor, dá para simplificar? Simplifique. Eu vou deixar essa passar, tá? Porque os números são bem pequenos. 60 dividido por 2, x vai ser 30 metros. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Questão número 11 diz assim: um ônibus a uma velocidade média de 60 km por hora, então, velocidade de 60 km por hora, faz um percurso em 4 horas. Ponto. Quanto levará, né, aumentando a velocidade para 80? Quanto tempo levará, né, aumentando a velocidade para 80? Novamente, regra de 3, fazendo a perguntinha, tá? Ou você faz a pergunta da velocidade para o tempo, ou do tempo para a velocidade, o que você achar melhor, tá? Eu sempre pergunto para mais, porque é mais fácil, tá? Olha, se a velocidade aumenta, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo para chegar no canto? Não, se eu vou mais rápido, eu vou gastar menos tempo. São inversamente proporcionais. Ou então, ao contrário. Olha, se eu estou gastando mais tempo para chegar lá em casa, isso quer dizer que eu estou com a velocidade maior ou menor? Se eu estou gastando mais tempo é porque a minha velocidade é menor. Grandezas inversamente proporcionais. Você pode perguntar das duas maneiras, mas sempre uma fica mais fácil de entender do que a outra, tá? Eu aconselho a você testar as duas. E vamos lá, né? Se você aumenta a velocidade, o tempo diminui. Essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Para você resolver, coloca todo mundo com a setinha para cima, começando do x. Então vai ficar x sobre 4 igual a 60 sobre 80. Cortou o zero. Vai ficar 8 vezes x, 8x, 6 vezes 4, 24. Professor, dá para ter simplificado 6 com 8? Dava sim. Faça o máximo que você enxergar, tá? 24 dividido por 8 vai dar 3 horas. Ok, pessoal? Problema simples de regra de 3. Bem, vamos à questão número 12. O enunciado diz o seguinte: em uma prova de matemática com um total de 60 scores, Eduardo acertou 45 scores. Qual será a sua nota? Mais uma vez, um problema de regra de 3 que está envolvendo scores e nota. Né? Então, 60 scores é a prova 10. 45 scores, qual vai ser sua nota? Já sabemos que regra de 3 com nota e scores são diretamente proporcionais. Tanto faz faltar nota quanto faltar score. Tudo bem? E aí vamos lá. Ó, 10 sobre x igual a 60 sobre 45. Fazendo o produto dos meios pelo produto dos extremos, x vai ser igual a 450 dividido por 60. Se quiser dar uma simplificada, fica 45 sobre 6. Aí eu falo, dá para dividir por 3. Se dividir por 3 fica 15. Se dividir por 3 fica 2. 15 dividido por 2 vai me dar 7,5, tá? Nota pode ser quebrada, scores não, tá bom? Nota pode dar um número decimal, scores não. Aquela história dos scores é apenas quando eu estou precisando encontrar os scores. E se por um acaso o resultado aqui for um número decimal, você arredonda para cima. No caso aqui, como é nota, eu não vou arredondar para 8, tá? Vai ficar com 7,5 mesmo. Ok, pessoal? Vamos à próxima. Problema 13 diz o seguinte: 12 homens constroem um muro em 6 dias. Então eu tenho aqui homens. 12 homens constroem um muro em 6 dias. Para fazer o mesmo muro, ó, mesmo muro. Já falei que grandezas que não mudam não precisam ser colocadas. Para fazer o mesmo muro em 4 dias, quantos homens trabalhando tanto quanto os primeiros são necessários? Então, vamos lá fazer perguntinha. Eu sempre começo colocando a setinha para cima no X, tá? Eu gosto de perguntar para mais porque eu acho que é mais fácil, tá? Então, homens. Se eu tenho mais homens,
eles vão trabalhar mais, vão construir esse muro em menos dias. As grandezas são inversamente proporcionais. Aí eu vou colocar aqui todo mundo com a setinha para cima. 12 sobre x igual a 4 sobre 6. Professor, dá para simplificar. Quem gosta de simplificar, eu aconselho que simplifique. Tá? Eu estou fazendo aqui do jeito que alguns têm dificuldade na simplificação. Então, eu só irei simplificar quando realmente for me ajudar muito. 12 vezes 6, 72. 72 dividido por 4 vai me dar 18. 18 o quê? Eu estou calculando homens. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Questão de número 14. O enunciado diz assim: em uma turma de 40 alunos, 45% são meninos. Né? Quantos meninos e meninas tem a turma? Bem, problemas de porcentagem que você tem o total, tá? Que você tem o total, é bem mais prático fazer assim, né? 45% de 40. Aí você faz 45% de 40, multiplique isso aqui, vai dar 1.800 sobre 100, cortou 2 zeros, dá 18, ou seja, são 18 meninos. E o resto, né? 40 menos 18, que vai dar 22 meninas. Meninas. Ok? Uma maneira de fazer. Eu não faria esse problema por regra de 3. Agora, problemas que faltam o 100%, o ideal é ser feito com regra de 3, tá? Eu vou fazer isso aqui por regra de 3, porque eu vou ensinar vocês como usa porcentagem em regra de 3, tá? Aqui está dizendo 40 alunos, então 40 é o valor. 40 é o total de alunos, então todos os alunos correspondem a 100%, certo? 40 alunos é 100%. Então ele quer saber 45% são quantos alunos? Regrinha de 3, porcentagem, quanto maior a porcentagem, maior é o valor. Porcentagem é sempre diretamente proporcional, ok? Então vai ficar 40 sobre x igual a 100 sobre 45. Eu não gosto de simplificar como é que eu posso dizer aqui para vocês, quando o de cima tem zero e o de baixo não tem. Se tivesse zero aqui, eu cortaria. Mas como 45 não tem zero, eu não vou dividir por 5, tá? Eu vou multiplicar do jeito que está. Vai ficar 100x igual a 45 vezes 40, que vai dar os 1.800. A mesma conta que apareceu aqui. X igual a 1.800 dividido por 100. X vai ser igual a 18. São 18 meninos. E as meninas é só você fazer 40 menos 18, né? 40 menos 18 vai dar 22 meninas. Ok, pessoal? Vamos à próxima. Questão 15 diz assim: uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Ou seja, a equipe não mudou. Então, a equipe não vai entrar no meu problema. Ou no caso dos operários, né? Vamos entrar apenas as horas por dia. Horas por dia. Eles trabalham 8 horas por dia, realizando um trabalho em 20 dias. Se o número de horas por dia for diminuído para 5, eles vão fazer isso em quantos dias? Vamos pensar. Dias, se tu tem mais dias, tu vai precisar trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia? Menos, são inversamente proporcionais. Professor, eu não entendi, pergunte o contrário. Se eu trabalho mais horas por dia, o que acontece com o número de dias que eu vou levar para fazer um serviço? Vai diminuir. Olha aí, inversamente proporcional. Não importa, né, quem você pergunte. Se essa setinha aqui ficar para cima, essa aqui vai ficar para baixo. As grandezas são inversamente proporcional. Vou montar minha proporção, 20 sobre x, e vou inverter. Vou colocar o 5 em cima e o 8 em baixo. Vou fazer o produto do meio pelo produto dos extremos.
E aí eu vou apenas dividir 160 por 5, que dá 32. 32 o quê? 32 dias, porque eu estou calculando o número de dias. Se eu trabalho menos horas por dia, vai demorar mais para eu fazer o serviço. Então, esse serviço vai demorar mais dias. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Questão 16 diz assim: se 12 recenseadores, como já foi dito, são aquelas pessoas que vão fazer o censo, né? Aquele lá, o pessoal do IBGE que foi na sua casa e perguntou: quantas pessoas na família? Quem trabalha? Quem trabalha? Tem quanto homem? Quanta mulher? Qual a idade? Então aquilo ali é o recenseador. Eu tenho 12 recenseadores. Eles visitaram 1.440 famílias em 5 dias, trabalhando 8 horas por dia. Ainda tem recenseador por aqui. Quantas famílias serão visitadas por 5 recenseadores? Diminuiu o recenseador. Em 6 dias, trabalhando 4 horas por dia. Ok? Então, meu problema está aqui armado. Vou. Eu tenho o hábito comum, já falei, eu costumo colocar logo a setinha do X para cima, porque eu sempre gosto de perguntar para mais, tá? E como aqui tem X, eu não sei se está aumentando ou está diminuindo. E aí eu vou fazer a pergunta entre o X e todos os outros, tá? Um de cada vez. Lembrando que quando eu estou analisando esses dois, os outros não existem, tá? Eu estou analisando apenas os recenseadores e famílias. Dias e horas é como se eles não mudassem, certo? Se fosse o mesmo número de dias e o mesmo número de horas por dia. Eu estou analisando apenas recenseadores e família. Então vamos lá. Se eu tenho mais famílias para visitar, eu vou precisar de mais gente trabalhando. Então, mais recenseadores. Essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Ou, se eu quiser, né, perguntar ao contrário, se eu tenho mais recenseadores, eles vão conseguir visitar mais famílias. Ou, no caso que está acontecendo aqui, se eu tenho menos recenseadores, eu vou visitar menos família. Estão indo para o mesmo lado, elas são diretamente proporcionais. Tá? Boto para cima para facilitar a minha pergunta. Agora eu vou perguntar famílias e dias. Quando eu pergunto famílias e dias, nem recenseadores nem horas por dia se alteram. Eu tenho a mesma quantidade de recenseadores e a mesma quantidade de horas por dia. Eu estou trabalhando apenas com famílias e dias. Então, se eu tenho mais famílias para visitar, né, eu vou precisar de mais dias para fazer isso. Ou, se você quiser perguntar ao contrário, se eu tenho mais dias, eu vou conseguir visitar mais famílias. Também são diretamente proporcionais. E agora eu vou raciocinar entre famílias e horas por dia. Lembrando que quando você trabalha com essas duas, as outras duas não se alteram. Eu tenho os mesmos recenseadores e os mesmos dias. Estou analisando apenas famílias e horas por dia. Como eu falei, eu gosto de perguntar para mais. Então, se eu tenho mais famílias, eu vou precisar de mais horas por dia para poder pesquisar, né, fazer a pesquisa com essas famílias, tá? Ou, se eu tenho mais horas por dia, eu vou conseguir visitar mais família. Esses dois também são diretamente proporcionais. Armei a setinha, todo mundo aqui com a setinha para cima. Olha que maravilha, já estão todos com a setinha para cima. Vou começar com x igual ao produto de todos os outros, tá? Todos os outros vão ficar multiplicando. E aqui, com certeza, né, quase que absoluta, primeiro detalhe, você só pode mexer aqui, tá? O que está antes assinado igual você não mexe. E aqui dentro eu vou sair aplicando o cancelamento, porque tem muitos números. Se eu multiplicar 12 vezes 5, 60, 60 vezes 8 dá 480, e aqui embaixo 5 vezes 6, 30, 30 vezes 4, 120. Se eu for fazer essa conta aqui, vão ser números muito altos. Alguns acertarão, outros não. Lembrando que ainda tem que pegar e multiplicar por 144, que é outro número enorme. Então, eu prefiro simplificar, tá? Assim, a pessoa tem dificuldade. Simplifica o que você enxergar, ó. Eu vou simplificar esse 5, eu vou simplificar aqui. Eu vou simplificar esse 5, deixa eu colocar aqui uma cor. Eu vou simplificar esse 5 com esse 5, tá? Vai sobrar 1 e 1. Vou simplificar esse 12
com esse 6. Vai sobrar 1 aqui, e quando eu dividir por 6, sobra 2. Eu vou simplificar o 8 com o 4. Vai sobrar 2 em cima e 1 embaixo. Note que depois que eu fiz tudo isso, o que foi que sobrou? Bem, sobrou, vou repetir, o 144 sobre x igual. Aqui em cima sobrou 2, 1 e 2. Eu faço a multiplicação dos números que sobram. 2 vezes 1 vezes 2 dá 4. Embaixo só tem número 1. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Ok? E agora nós vamos aplicar a propriedade fundamental da proporção. O 4 multiplica o x e o 1440 multiplica o 1. Lógico que eu vou ter 1440 dividido por 4. 1440 dividido por 4 vai dar igual a 360. 360 o quê? Famílias. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Questão número 17. O enunciado fala assim, né? Se 2 gatos comem 2 ratos em 2 minutos, então nós temos gatos. 2 gatos comem 2 ratos em 2 minutos. Quantos gatos serão necessários para comer 60 ratos em 30 minutos? Como eu falei para vocês, pessoal, esse problema, né? Até falei em sala, se 2 gatos comem 2 ratos em 2 minutos, um gato come um rato em quantos minutos? Um gato vai comer um rato em 2 minutos, pessoal, porque cada um está comendo o seu, ninguém está pegando do outro. Então, cada pessoa, cada gato, cada rato aqui, né, se essas quantidades forem iguais, o tempo é constante, aqui sempre serão 2, porque cada um está comendo o seu. Poderiam ser 60 gatos e 60 ratos. 60 gatos e 60 ratos comerão 60 gatos comerão esses 60 ratos em 2 minutos, porque cada um está comendo o seu cantinho, tá? O problema é que aqui estão mudando as quantidades de rato e o tempo. Então, a quantidade de gatos também vai mudar, tá? Como eu costumo falar para vocês, setinha para cima no que tem X. Eu gosto sempre de perguntar para mais. E aí eu vou perguntar gatos para ratos. Ou comida, se você achar meio nojento perguntar para rato, não entender, tá? Os gatos estão comendo, então comida. Se eu tenho mais comida, essa comida vai dar para mais gatos. Então essas duas aqui são diretamente proporcionais, tá bom? Agora, se eu tenho gatos e comida, vamos raciocinar gatos e comida. Se eu tenho mais gatos, eu vou precisar de mais tempo ou menos? Eles vão comer essa comida em mais tempo ou menos tempo? Olha, se eu tenho mais gatos, eles vão comer em menos tempo. Perguntando o contrário, perguntando do tempo para os gatos. Olha, aumentou a comida, ou melhor, aumentou o tempo, né? Se aumentou o tempo, eu vou precisar de mais gatos ou menos gatos para eles comerem essa comida? Se eu tenho mais tempo, eu vou precisar de menos gatos, porque eu não preciso de tanto tempo. Cada um vai comer, depois vai vir o outro, cada um vai se gastar os seus 2 minutos. Então eu vou conseguir comer a comida toda com menos gatos, tá? Então essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Eu acho que ficou mais fácil de entender indo, né? Imagine que tu tem um saco de ração, tá? Se tu tem mais gatos comendo essa ração, ela vai durar menos tempo. Então, gatos e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Aqui embaixo eu vou colocar todo mundo com a setinha para cima. Primeiro x, depois os que não têm x. Próximo passo é lembrar que eu só posso simplificar depois do sinal de igual, tá, pessoal? Só depois do sinal de igual. O 2 dá para cortar com 2, o 0 dá para cortar com 0. É um 0 do numerador com um 0 do denominador, por favor, tá? Então, 1 vezes 3 dá 3, 6 vezes 1 dá 6. Olha, 3 e 6 dá para simplificar por 3, sobra 1 e sobra 2. E aqui eu vou fazer o produto dos meios pelo produto dos extremos. X vai dar 4. 4 o quê? 4 gatos. Está feito o problema. Vamos ao próximo. Questão 18 diz assim: numa fábrica, né, eu terei esse enunciado aqui para vocês, certo?
Em 3 dias de trabalho, produz 360 metros de tecido, fazendo funcionar 8 máquinas. Em quantos dias poderá produzir 540 metros de tecido, fazendo funcionar 6 máquinas? Então, as grandezas aqui são o quê? São dias, tá? Metros de tecido e máquinas, não é isso? Essas são as grandezas. Em 3 dias, ela consegue fazer 360 metros de tecido com 8 máquinas. A pergunta é, em quantos dias ela conseguirá produzir 540 metros de tecido com 6 máquinas? Setinha para cima do X. E vai perguntar X para os outros. Se eu tenho mais dias, eu produzo mais tecido. Se eu tenho mais tecido, eu preciso de mais dias, diretamente, tanto de um lado para um como do outro. Dias e máquinas. Se eu tenho mais dias, eu não preciso de tantas máquinas. Ou, se eu tenho mais máquinas, eu preciso de menos dias. Essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Analisado as grandezas, colocou aqui todo mundo com a setinha para cima. Primeiro X, depois os que não têm X. E não esqueça que você só vai poder multiplicar e simplificar desse lado, tá? Repete o 3 sobre X. Aqui dá para cortar o zero, certo? Aqui dá para dividir por 3, por 2 dá 3, dividir por 2 dá 4. 36 e 54, eu sei que dá para dividir por 9, sobra 4. Se eu dividir por 9, sobra 6. Olha, outro 4 aqui em cima e outro 4 aqui embaixo, tá? Então, sobraria 3 sobre 6, porque todo o resto foi cortado. Só que o 3 e o 6 ainda dá para dividir por 3, que sobra 1 e 2. Então, quando eu fizer o produto dos meios pelo produto dos extremos, o x vai dar 6 dias, ok? Então a resposta para a questão 18 é 6 dias, tá certo? São 6 dias. Vamos ao próximo. A questão 19, pessoal, aqui você poderia pensar o seguinte, olha, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 triângulos. Aí a área de cada um aqui, ó, pegou esse 8 e vai dividir em 4. Então, cada base aqui tem 2. E aí você poderia fazer que a área dessa figura seria 4 vezes a área do triângulo. Qual é a forma da área do triângulo? É base vezes a altura sobre 2. Quanto é que mede a base? A base mede 2, né? Porque eu dividi. E a altura seria esse 12 aqui. Então, fazendo essas contas, a área da figura seria 4 vezes a área do triângulo, que é 12. 4 vezes 12, 48 centímetros quadrados. Outra pessoa poderia pensar assim, olha, essa figura aqui, ela era um paralelogramo. Olha aí, um paralelogramo. E esse paralelogramo, ó, metade, um escuro, um claro, um escuro, um claro, um escuro, um claro, um claro, um escuro, um claro. Um claro. Então a área da figura pintada aqui seria a metade da área desse paralelogramo. Como é que calcular a área do paralelogramo? É base vezes altura, só que é a metade. Então aqui eu teria 96 dividido por 2, que dá também 48. Então você pode pensar como 4 triângulozinhos, tá? Aí você teria que ter certeza que esses 4 pedaços aqui são iguais. A altura de todos é 12, tá? Com certeza é 12, mas as medidas dele eu não tenho certeza. Nesse outro aqui eu não usei as medidas dele, então a área vai ser 48 centímetros quadrados, ou de um jeito ou do outro. Ok, pessoal? Vamos à questão 20. A questão 20 diz assim, no retângulo da figura temos que CD é 6. Então você vai procurar esse CD. Ó. CD é isso aqui mede 6. Tá? Consequentemente, isso aqui também mede 6 porque é um retângulo. E BC mede 4. BC é isso aqui. Ó. BC é 4. Então já consigo calcular a área do retângulo, base vezes altura. Tá? O ponto é ponto médio. O que é ponto médio? É ponto que está no meio. Se mede 6 é porque tem 3 para cá e 3 para cá. Ok? Qual é a área da região sombreada? Olha, quer saber a área dessa parte sombreada aqui. Ó. O que é que eu vou fazer? Pensa. Qual era essa figura antes dela ser tirada esse pedaço aí? Ele era um retângulo, como ele falou, né?
O que foi que aconteceu com esse retângulo? Ele cortou isso aqui. Que figura é essa aqui? Isso aqui é um triângulo. Então, para que eu possa calcular a área da figura, basta que eu consiga calcular a área do retângulo e a área desse triângulo. A área do retângulo, vamos lá, retângulo eu vou fazer aqui com vermelho, tá? A área do retângulo, o retângulo é esse aqui, ó. Tudo bem? Esse retângulo tem base 6 e altura 4. Base vezes altura é a fórmula do retângulo. Então, 6 vezes 4, 24 centímetros quadrados. Vamos de verde para a área do triângulo. O triângulo é esse aqui, ó. Esse triângulo tem, qual é a forma da área do triângulo? É base vezes altura sobre 2. A base desse triângulo é 3. E a altura, que é essa distância daqui para cá, está aqui, ó. Essa distância é 4, dividido por 2. 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2 vai dar 6 centímetros quadrados. E agora eu posso calcular a área da figura, que é a área do retângulo menos a área do triângulo, que vai dar 24 menos 6 vai dar 18 centímetros quadrados. Ok, pessoal? Então vamos lá à questão de número 21. Tá? Determine a área da região sombreada. Pessoal, tem várias maneiras de calcular a área da região sombreada, tá bom? A mais simples é você fazer o seguinte: dividir essa figura em partes, tá? Eu vou pintar de cores diferentes cada uma dessas partes, tá bem? Então eu vou calcular a área desta figura aqui. Esta figura aqui que nós temos um triângulo, tá bom? Então essa figura amarela aqui vai ser a minha figura 1. Eu vou calcular a área desse triângulo. Como? Base vezes altura, dividido por 2. Vamos para a figura 2. A figura 2, eu usaria esse trapézio aqui, ó. Certo? Esse trapézio. Dá para visualizar que esse trapézio está numa posição diferente da normal, né? As bases são essas na vertical, né? E a altura é essa aqui de baixo, tá bom? Figura 3, eu colocaria esse outro trapézio aqui. Lembrando que não tem só essa maneira, tá? Cada um visualiza as figuras do jeito que achar mais fácil. E a figura 4, o último trapézio. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou chamar essa aqui de figura 1, essa aqui de figura 2, essa aqui de figura 3 e essa aqui de figura 4. E vou calcular cada uma das áreas. Detalhe importante: cada espaçamento aqui do lado de um quadrado corresponde a 2 centímetros, tá? Então, a base desse triângulo 1 aqui não será 2, será 2 daqui com 2 daqui, que fazem um total de 4. A área é um triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Então, nós vamos ter a base, que vai medir 4, vezes a altura. Quanto é que vai ser a altura? A altura vai ser isso aqui tudinho. Então a altura vai ser 2, 4, 6, né? 2 para cá, base vezes a altura dividido por 2. Multiplicou, dá 24, dividiu por 2, vai dar 12 centímetros quadrados. Vamos à figura 2. A figura 2 é essa aqui. É um trapézio, né? As bases do trapézio são esse lado aqui, tá? E esse aqui. Esse lado aqui, como já vi no desenho anterior, vai ali, né, 2 para cada, são 6. Então, qual é a fórmula da área do trapézio? É base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Aqui eu vou ficar com 6, que é a base maior. Esse aqui é a base menor, 2. A altura vai ser esta aqui,
vai ser 4. Tudo isso dividido por 2. 6 mais 4, 8, vezes 4 dividido por 2. 8 vezes 4 são 32, dividido por 2, 16 centímetros quadrados. Certo? Vamos para a área 3. A área 3 também é um trapézio. Só que a base maior dele é esse aqui, ó. Vai ser o quê? 2, 4, 6, 8. Tem 4 quadradinhos, então a base é 8. Mais a base menor é a mesma, essa daqui são 2. Vezes a altura é daqui para cá, também são 2 quadradinhos, então é 4. Tudo isso dividido por 2. Então eu vou ficar com 8 mais 4, 10. 10 vezes 4, 40 dividido por 2, 20 centímetros quadrados. E a área 4 é outro trapézio, onde a base maior é essa aqui, será 8, né? Mais a base menor, que é essa aqui, será 4. Vezes a altura, que também é 4. Tudo isso é dividido por 2. 8 mais 4, 12, vezes 4 sobre 2. 12 vezes 4 são 48. Dividido por 2 vai dar 24 centímetros quadrados. Então a área total sombreada aqui da figura vai ser 12 mais 16 mais 20 mais 24, fazendo um total de 72 centímetros quadrados. Ok, pessoal? Vamos lá, questão número 22 diz o seguinte: calcule a área do losango sabendo que as diagonais medem 37 e 24. Então, pessoal, o losango é aquela figurazinha, né, que parece um quadrado achatado, ou um retângulo achatado, né, ou um paralelogramo em uma posição diferente, tá? Ele quer que você calcule a área desse losango. A fórmula para a área do losango é o produto das diagonais dividido por 2. Mas o que são as diagonais? As diagonais são essas linhas que vão de um vértice ao outro vértice oposto, tá bom? Então, ele fala que as diagonais, uma mede 37 e a outra mede 24. Então, é só fazer 37 vezes 24, tudo isso dividido por 2. 37 vezes 24 vai dar 888, dividido por 2 igual a 444. Que número bonitinho, tá? Vamos ao próximo. Próximo problema, muito parecido, fala que calcule a área de um losango cuja diagonal menor mede 12. Então, vamos dizer que essa diagonal menor aqui mede 12, tá? Dzinho mede 12. E que a diagonal maior é o dobro da menor. Se a menor é 12 e a maior é o dobro, a maior vai ser 24. Então, a área vai ser diagonal maior vezes diagonal menor, tudo isso dividido por 2. 24 vezes 12 dá 288. Dividido por 2, 144. Só isso. Vamos ao próximo. 144 centímetros quadrados. Questão 24 diz assim: determine a área de um trapézio da figura abaixo. Então, nós temos um trapézio. Como é que se calcula a área do trapézio? É base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, a base maior é 6, né? As bases são os lados paralelos. A base menor é 4. E a altura, que é a distância entre essas duas bases, está dizendo que é 3. Tudo isso sobre 2. Fazendo primeiro a adição que está dentro do parênteses, depois multiplicando e dividindo por 2, isso aqui vai dar 15 centímetros quadrados. Ok? Tranquilo e fácil. Vamos à questão número 25. Diz o seguinte, também que é a área do trapézio. Novamente, eu tenho que ter a base maior, está faltando aqui esse pedacinho aqui, a base menor, que é 3, e a altura, que é 4. Então, lá, quanto é que fora esse pedacinho que está faltando? Esse pedacinho que está faltando tem que ser 3, que é justamente a medida que está lá em cima. É só descer. Isso aqui seria um retângulozinho, tá? Então, a área vai ser a base maior. Quanto é que vai dar a base maior? 1 mais 3 mais 1, 5.
mais a base menor, 3 vezes a altura, 4. Tudo isso dividido por 2. 5 mais 3, 8, vezes 4 sobre 2. Eu acho que nós já fizemos essa conta hoje. A área vai ser de 16 centímetros quadrados. Questão 26. Novamente, nós temos um losango em que a diagonal, né, maior mede 15. E a diagonal menor é a terça parte. Terça parte é dividido por 3, que vai dar 5. Calcule a área desse losango. O que é a área? É a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. 15 vezes 5 vai me dar 75. Dividido por 2, eu vou ter 37,5 centímetros quadrados. Vamos à próxima. A próxima diz que um terreno tem forma de um trapézio. Desenhe o trapézio. De base 7, 15. A base menor vai medir 7. A base maior vai medir 15. E a altura, que é a distância entre essas duas bases, são 9 metros. Se o metro do terreno, metro quadrado do terreno, no local, custa 225 reais, né? Qual o preço desse terreno? Então, eu tenho que descobrir quanto é que custa o terreno todo, mas para isso eu tenho que saber quantos metros ele tem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a área. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Eu vou ter 15 com mais 7, que vai me dar 22. O 22 eu vou multiplicar pelo 9 e dividir por 2. Ou vou dividir logo por 2 e multiplicar pelo 9. Isso vai dar o mesmo resultado, tá? Então, se eu pegar 22 e multiplicar por 9, vai me dar 198, não é isso? E se eu pegar 198 e dividir por 2, eu vou ter 99 metros quadrados, que seria a área desse terreno. Só que eu não quero a área do terreno, eu quero saber quanto é que ele custa. Se 1 metro, eu poderia usar a regra de 3, ó, metro quadrado e reais, né? Nem precisa, mas vamos lá. 1 metro quadrado custa 225. 99 metros quadrados vão custar quanto? Logicamente, quanto mais metros quadrados, mais caro é esse terreno. Esse problema aqui é diretamente proporcional. Você pode fazer direto 99 vezes 225. E 99 vezes 225 vai dar o quê? Vai dar um número grandão. Vamos fazer essas contas aqui. Vai dar 22.275. Então, esse terreno vai custar 22.275 reais. Tranquilo? Vamos ao próximo. Questão 28 também fala que é um trapézio, né? Quantos metros quadrados de carpete seriam necessários para cobrir totalmente o piso de uma sala trapezoidal? Sabendo que as bases medem 11 e 7,4 e que a altura mede 6,550, dá a mesma, tá? Zero depois da vírgula não influencia no cálculo. Vamos lá, área do trapézio, base maior mais base menor, não vou colocar esse zero depois da vírgula, tá? Vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Se você soma 11 mais 7,4, logicamente, você tem que tomar cuidado em colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? Se você não colocar, você vai acabar somando errado. Então, 11, 7,4. A vírgula do 11 daqui. Isso aqui vai dar 18,4 vezes 6,5. Tudo isso dividido por 2. Eu, sinceramente, eu dividiria antes por 2, mas vocês não gostam. Então, você vai multiplicar por 6,5, que vai dar 119,6. Dividido por 2. Professor, eu não sei dividir número com vírgula. Então você iguala as casas e esquece
a vírgula. Ou você divide 119,6 por 2, ou você divide 1196 por 20, né? Só terminando aqui a divisão, isso aqui vai dar 59,8 metros quadrados. Questão de número 29 diz o seguinte: parte do telhado de uma casa tem forma de um trapézio. Nós vamos desenhar o trapézio. Calcule a área dessa parte do telhado, sabendo que as bases medem 15 metros, 8 metros e que a altura são 3 metros. Então, novamente, formulazinha da área do trapézio: base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Somando 15 mais 8, nós vamos obter 23 vezes 3 sobre 2. Nenhum dos dois é divisível por 2, então não adianta dividir, né? 23 vezes 3, vamos obter 69. E aí vamos pegar 69 e vamos dividir por 2. 69 dividido por 2 vai me dar uma área de 34,5 metros quadrados. Ok? E a última questão, pessoal, questão número 30, eu consertei o enunciado, tá? Estava faltando uma informaçãozinha. O enunciado diz assim, né? Qual é a altura do trapézio retângulo cujas medidas em centímetros estão indicadas na figura, né? Sabendo que a área, né, que sua área é igual a 150. Eu quero saber qual é essa altura aqui, tá bom? Lembrando que essa medida não vai ser usada para nada, porque a altura é a menor distância entre as bases. Então, eu sei que essa altura é menor que 3, que ficou mais como referência, tá? Vamos lá. Como é que se calcula a área do trapézio? É a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. A área eu sei que é 150. A base maior eu sei que é 15. A base menor eu sei que é 10. O que eu não sei é qual é a altura. Tudo isso dividido por 2. Estou colocando aqui para mostrar que aquelas propriedades das proporções, elas vão ser usadas aqui. Ó. 15 mais 10, vou fazer devagarzinho, vai dar 25H sobre 2. Aí eu vou fazer o produto do meio pelo produto dos extremos. 25H é igual a 300. E H vai ser igual a 300 dividido por 25. Fazendo a divisão de 300 por 25, H vai dar igual a 12, no caso, centímetros. Então, com essa questão, finalizamos a nossa correção do TDI. Ok, pessoal?